Pessoal, hoje eu vou dar continuidade ao bloco 3, entidades da administração indireta. Aqui eu vou levar uma ideia geral sobre cada um desses, cada personagem do mnemônico que nós criamos, fase. Então são personagens, são pessoas jurídicas da administração indireta. Você lembra lá o que diz a fase? Chama aí. Olha aqui. O que diz o artigo 4 do Decreto-Lei 267? Eu já falei para você que eu não vou ficar fazendo transcrição de artigo aqui, pessoal. Eu vou tentar clarear na cabeça de cada um os conceitos principais, a diferenciação de um instituto para o outro. E, sim, vou sempre mencionar qual é a jurisprudência, qual é a súmula, qual é o artigo, qual é a legislação, mas eu não vou fazer transcrição, tá? Por um acaso, nesse aqui eu faço a transcrição porque eu preciso mostrar para você de onde vem esse pessoal aqui. Fase. Então, lá do artigo 4. O artigo 4 traz a definição de administração direta, a definição de administração direta e elenca quais são autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas. Guarda isso, você já tem que estar no sangue quem são essas entidades administrativas. E aí eu já até na última aula expliquei para você, mas também tem esse macetinho aqui, que é aqui fase e medo. Fase são as entidades administrativas, fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, e medo são os entes federativos ou entidades políticas, município, estados, Distrito Federal, União. E aquela frase que eu te falei, o medo descentraliza a fase por lei. O medo descentraliza a fase por lei. O medo, ele vai descentralizar a fase através de lei. Pessoal, funcionou para mim. Vai funcionar para você. O que você precisa compreender é o seguinte. Esses novos personagens que vão compor a administração pública indireta, eles não necessariamente possuem um regime jurídico do direito público. Lembra lá que nós estudamos que o direito administrativo ele faz parte do direito público? E no direito público você tem aquela relação hierarquizada, a administração, o Estado aqui em cima e o indivíduo, o particular, aqui embaixo. Só que algumas dessas entidades administrativas que compõem a administração direta, elas vão possuir personalidade jurídica de direito privado. Eu vou te explicar por quê. Por enquanto, você foca aqui dentro da fase, você possui entidades que vão ter total estrutura da fazenda pública, da administração pública, e elas serão de direito público. E você também vai possuir entidades que vão precisar de características do direito privado. Por quê? Porque em algum momento essa entidade ela vai precisar estar dentro do mercado financeiro, essa entidade ela vai precisar estar num relacionamento com um indivíduo, e aí é necessário o quê? Que haja maior flexibilidade, que os institutos do direito privado, do direito civil, do direito bancário estejam presentes dentro da estruturação dessas entidades. Quais são? Quais são as entidades que possuem toda a característica de direito público, ou seja, personalidade jurídica de direito público? Autarquias, fundações públicas. Para quê? Agências reguladoras são autarquias, vou fazer uma leve pincelada, e associações públicas. Associações públicas não entra no nosso edital, muito raro. E é um conteúdo que vem de uma outra lei, 11.107, exatamente, que vai reger as regras
para constituir os consórcios públicos. O que você precisa entender é que essa estrutura chamada associação pública, ela faz parte da administração pública indireta e ela é uma pessoa jurídica de direito público. E quais são os personagens que possuem essa característica necessária, não só pertinente ao direito público, mas do direito privado? Quais são essas entidades que vão precisar de traços do direito privado? E aí eu vou falar que elas possuem personalidade jurídica de direito privado. As empresas públicas, as sociedades de economia mista, as subsidiárias, que eu vou explicar para vocês, mas elas vão derivar de empresas públicas ou de sociedade de economia mista, as fundações públicas de direito privado. Vou te mostrar que as fundações públicas elas possuem ou característica de direito público ou característica de direito privado. Vou te mostrar mais à frente. E os consórcios públicos de direito privado. As associações públicas, elas são derivadas de consórcios públicos. Só que aqui, nesses consórcios, a formação das associações são caracterizadas por serem de direito público. Aqui não. Aqui, elas também podem adquirir característica de direito privado. Então, você vai lembrar que dentro dos consórcios públicos, há a possibilidade de formação de pessoas jurídicas de direito público, associações públicas, e há a possibilidade de formação de novas pessoas jurídicas de direito privado, consórcio público de direito privado. É isso que você precisa compreender. Autarquias, vamos lá. Vou chamar na tela para ficar mais fácil, porque eu vou apresentar muita definição, muito conceito, e isso eu faço até questão de escrever. Vamos lá, autarquias. O que são as autarquias? Primeiro, você já viu que a autarquia é uma entidade administrativa com personalidade jurídica de direito público. Então, personalidade jurídica de direito público. Ou seja, ela possui todas as regras da fazenda pública. Não possui características pertinentes do direito privado. Deixa eu apagar aqui. Eu preciso aprender a fazer uma letra B decente. Juro que vou tentar, porque a minha letra B sai comprimida com todas as outras letras. Ok? Segundo ponto, e aqui eu preciso chamar você. Lembra que eu falei que na descentralização por outorga, o ente federativo, ele cria novas estruturas através da lei? A lei, ela vai ou de fato criar, então a própria lei já vai dizer, olha, está criada essa nova estrutura. Ou a lei, ela vai autorizar a criação. Então a lei, ela pode vir falando, a partir de hoje está criada a entidade administrativa A. Ou ela pode falar, a partir de hoje eu autorizo a criação dessa entidade administrativa. Guarda a autorização, porque aqui na pessoa jurídica de direito público chamada autarquia, a autarquia ela é criada diretamente pela lei. Então a lei ela vai trazer no seu texto o seguinte, a partir de hoje está criada a autarquia nome tal. Ok. Uma lei específica, vale de passagem dizer que tem que ser uma lei própria para esse ato, ela já de imediato cria e essa autarquia já começa a ter validade, já começa a ter existência no mundo jurídico. Então, a lei cria a autarquia. E aqui eu falo em lei específica. Tem que ser uma lei própria. Lei própria específica. Terceiro ponto que você precisa compreender é sobre a autarquia. A autarquia, ela somente vai realizar a atividade típica de Estado. Vai exercer poder de polícia, atividades fiscalizatórias, serviços públicos essenciais, sempre atividade típica de Estado. Então anota aí.
Então, por aqui você já sabe que a autarquia não pode exercer atividade econômica, não pode exercer exploração de atividade econômica. Qual outro ponto que você precisa compreender em relação à autarquia? Como ela é uma pessoa jurídica de direito público, vamos aqui para o regime jurídico, ela tem um regime idêntico da fazenda pública. Então, a regra que é aplicada ao ente federativo, à União, Estados, Distrito Federal e municípios, são pessoas jurídicas, possuem prerrogativas de fazenda pública. Essas prerrogativas também são aplicadas às autarquias. Tem que lembrar que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, então ela está sujeita a todas as regras do direito público. Então, regime jurídico de fazenda pública. E quando eu falo regime jurídico de fazenda pública, vou citar alguns institutos que são característicos desse regime de fazenda pública. Então, prazo processual em dobro, qual outra característica? Duplo grau de jurisdição, algumas decisões judiciais que, no qual a autarquia figure, necessariamente devem ir para a segunda instância, de forma assim, obrigatória, dependente de recurso ou não. Então, a autarquia é parte processual na primeira instância e o processo ele vai automaticamente para a segunda instância, após a decisão de primeira instância. Por quê? Porque é uma prerrogativa da Fazenda Pública. Então, aqui eu falo em duplo grau obrigatório ou reexame necessário. Reexame necessário. Um outro ponto aqui, os créditos da autarquia. Então, se a autarquia é credora, ela vai poder se utilizar da execução fiscal. Vai poder se utilizar de um procedimento, de um fluxo procedimental, um fluxo processual diferente, que é uma prerrogativa da administração pública, lá dos entes federativos, da Fazenda Pública. Então você pode anotar aí, execução fiscal, ela tem direito de executar seus créditos através da execução fiscal. Tá ok? Um próximo ponto que eu falo aqui da autarquia também é que as autarquias estão sujeitas à responsabilidade civil objetiva. Deixa eu botar aqui. Essa responsabilidade civil nós vamos estudar à frente, mas guarda que a Fazenda Pública, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ela vai responder pelos danos que vier a causar ao particular, independente de dolo ou culpa da conduta praticada. Isso é uma prerrogativa da Fazenda Pública, por isso é objetivo. Não se faz necessário analisar se houve vontade, se houve culpa, se houve premeditação, não interessa. Não há análise de culpa, não há análise da conduta em si, mas sim se a conduta existiu, se o resultado foi produzido e se há um nexo causal. Se a conduta que foi produzida, ela tem um link, tem um nexo causal com o resultado produzido. Guarda por enquanto isso aqui. Seu pessoal é estatutário. Só para eu te explicar aqui. A Fazenda Pública, via de regra, ela contrata ela tem seu provimento pessoal através de servidores efetivos, que são chamados estatutários. Então, se você for lá dentro de algum órgão da administração pública direta, estatutários, tirando algumas exceções de alguns aspectos constitucionais, que você vai estudar isso em constitucional, mas tenha em mente que a administração pública direta, todos os seus servidores são estatutários, servidores efetivos. Vamos estudar isso com mais calma lá em agentes públicos, mas são servidores contratados e que são subordinados a um estatuto, a uma regra própria. Cada ente federativo possui sua regra própria.
Se uma autarquia for federal, essa autarquia vai seguir, por exemplo, a Lei 8.112 de 90, que traz o regime jurídico dos servidores públicos federais. Diferente dos estatutários, existem os empregados públicos. Eles fazem parte, são mão de obra, são os servidores das pessoas jurídicas de direito privado, lá nas empresas públicas, na sociedade de economia mista. O que você precisa entender aqui, por enquanto, que o pessoal daqui é estatutário, são servidores efetivos. Contratos. Se uma autarquia, lembra que a autarquia é pessoa jurídica de direito público e ela possui personalidade. Então ela pode ser o quê? Titular por direitos e deveres. Então ela pode celebrar contratos administrativos. Um outro ponto que, novamente, as autarquias possuem todas as regras da fazenda pública. Então, o patrimônio da autarquia, se a autarquia possui material de informática, se a autarquia vier a possuir veículos, são bens públicos. Exemplos de autarquias. Olha, vamos pensar nas atividades típicas de Estado. A Previdência Social. A Previdência Social tem que ser desenvolvida necessariamente pelo próprio Estado. Então, lembra lá do INSS. Banco Central. Autarquias profissionais. Presta atenção. As autarquias profissionais são as entidades administrativas voltadas para fiscalizar as atividades profissionais de determinada classe. Então você vai lembrar do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Contabilidade. Essas autarquias são chamadas de autarquias profissionais, pois fiscalizam atividades profissionais de determinada classe. Vê que isso é uma atividade típica de Estado. Fiscalizar o exercício de determinadas atividades profissionais. Atividade típica de Estado. Por isso, é exercido por uma autarquia. Então, presta atenção aqui. Então, conceito de autarquias profissionais. São autarquias voltadas para fiscalização de profissões regulamentadas, ok? Profissões que possuem já previsão normativa para serem exercidas. E aqui, qual é a natureza jurídica? São autarquias. Já falei. Se são autarquias, regime jurídico da fazenda pública. Tranquilo? Então você vai lembrar aqui, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Federal de Odontologia, Calixto e OAB. Pergunta clássica. A OAB tem algumas peculiaridades. Olha aqui. Pessoal, a OAB, você tem que se atentar a uma decisão do STF. O STF falou que a OAB não é autarquia. Se não é autarquia, não faz parte da administração pública indireta. Não faz parte da administração pública indireta. Tá? Guarda isso aqui. É uma entidade sui generis. Esqueci de te falar aqui, mas
é um raciocínio dedutivo. As autarquias profissionais, como fazem parte da fazenda pública, o regime de pessoal é estatutário. Então você tem concurso para servidores do Conselho Federal de Medicina, concurso para servidores efetivos do Conselho Federal de Odontologia, tá? A OAB não tem concurso para os seus quadros. Por quê? Aqui, ó, não faz parte da administração pública. Autarquias em regime especial. Guarda aí também, já vamos aqui no embalo. Quem são essas autarquias? Você tem que ter ideia que são autarquias que possuem, guarda isso aqui, um modelo jurídico diferenciado. O que isso quer dizer? Maior autonomia. E aí você tem dois grandes grupos aqui. As agências reguladoras e essa rapaziada aqui, as autarquias culturais, universidades públicas. O que caracteriza, por exemplo, esse modelo diferenciado? Por exemplo, nas universidades públicas, você tem o quê? Indicação do reitor. Lembra que o reitor, ele tem um mandato fixo. Um outro ponto é que as universidades públicas, autarquias culturais, possuem, isso é importante, tá? Autonomia didático científica. Isso tá lá na Constituição, artigo 207 da CF 88. Então você vai lembrar, deixa eu chamar aqui. Você vai lembrar que autarquias em regime especial, elas possuem um regime jurídico diferenciado, um regime jurídico que tem maior autonomia funcional. Você vai lembrar das universidades públicas, que são chamadas de autarquias culturais, e das agências reguladoras, que nós vamos abordar aqui, no próximo ponto. Agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias, atenção, hein, que além de exercerem o poder de polícia, que nós estamos acostumados, que é fiscalizar, elas vão fiscalizar as empresas, as prestadoras de serviço público de determinado nicho. Então você tem, por exemplo, a Anatel, é uma agência reguladora, é uma autarquia. A Anatel, ela vai verificar, ela vai fiscalizar todas as empresas que estejam em contrato com o poder público no exercício delegado da atividade de telefonia. Então você tem Vivo, Claro, TIM. Então, um desses pontos é fiscalizar. Chama aí na tela que eu vou escrever. Fiscalizar a prestação de serviço público. Serviço público, como eu falei, prestado por particular. Tá? Os indivíduos que estejam sob contrato com a administração pública, lá na descentralização por delegação. Você lembra? Concessão, permissão, então, por particular. Só que as autarquias em regime especial, as agências reguladoras, elas possuem uma outra característica, que isso aqui é bem cobrado em concursos, que elas podem normatizar, editar normas, normatizar, mas não é qualquer tipo de norma, elas não podem inovar no ordenamento jurídico. São normas o quê? Que vão buscar o aperfeiçoamento
para o exercício da atividade, exercício do serviço público. Autarquias em regime especial. Falamos das autarquias culturais e das agências reguladoras. Agências reguladoras, elas vão fiscalizar determinado nicho de prestação de serviço público. Então você tem a Anatel, que é uma agência reguladora. Então ela vai fiscalizar as empresas particulares que estejam prestando serviço público de telefonia. Mas além de fiscalizar, ela pode normatizar. Ela pode editar normas técnicas que sejam de interesse para o exercício desse serviço público da área dela. Grave isso aqui, fiscalizar e normatizar. Agências executivas. Olha, a agência executiva não confundam com a agência reguladora. As agências executivas, elas são autarquias e fundações públicas de direito público, isso é importante frisar. As fundações públicas de direito público, elas são chamadas também de fundações autárquicas. Fundações, vamos falar disso, mas já adianto para vocês, fundações autárquicas, porque elas seguem as mesmas regras das autarquias. Mas por que esses personagens aqui recebem a nomenclatura de agências executivas? O que acontece? O poder público, ele celebra o chamado contrato de gestão. Isso está na CF também, artigo 37. Artigo 37, deixa eu pegar aqui, parágrafo 8º. Artigo 37, parágrafo 8º. Nesse contrato de gestão, o poder público, ele faz o seguinte: autarquia, fundação pública, eu preciso que você tenha um compromisso comigo e assuma aspectos de melhorar as suas atividades administrativas. Eu preciso que você faça uma modernização institucional e, em troca, a autarquia ou a fundação pública, elas vão receber maior autonomia financeira, maior autonomia orçamentária. Então você precisa perceber o seguinte, o que é crucial em prova: elas não são novas espécies de autarquias. Não, na verdade são autarquias e fundações públicas de direito público que estabelecem um pacto, um compromisso formalizado através do contrato de gestão ou contrato de desempenho, voltados a seguinte aspecto: olha, autarquia, você melhora seus indicativos de desempenho, você melhora você busca uma modernização institucional. Em troca, alcançando essas metas, eu vou fazer o seguinte: vou melhorar sua autonomia e vou melhorar seu orçamento. Então, esses personagens que estabelecem esse pacto com a administração pública são chamados de agências executivas. Pessoal, vou dar uma pausa aqui para a aula não ficar longa e eu volto com as fundações públicas.